Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. Feche os olhos e imagine o mapa do Brasil. Comece lá por baixo, pelo sul, pelo nosso Rio Grande do Sul. Agora, vá subindo, subindo, passe por Goiás, Tocantins, Bahia, Ceará, Pará. E lá, bem no cantinho, grudado ao Amazonas, a Rondônia, a Bolívia e ao Peru, está o Acre. É a história deste pedaço do Brasil que nós vamos contar agora. A história de um povo guerreiro que pegou em armas, desbravou a floresta e teve que lutar para conquistar a terra que hoje é brasileira. Mas é também a história de uma árvore e do leite que jorra do seu tronco. Se não fosse pela seringueira, muito provavelmente o Acre hoje faria parte da Bolívia. Você fica agora com a reportagem especial Acre, a última fronteira do Brasil, da jornalista Larissa Bortoni. Até o começo do século XX, o Acre pertencia à Bolívia e foi a última área a ser anexada ao nosso país. Apenas em 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis, que o Brasil recebeu a posse definitiva da região. O Acre era terra boliviana. O acordo que previa isso é de 1867. Só que, na realidade, o povo que habitava aquele solo não era o boliviano. Naqueles anos, a Europa e os Estados Unidos importavam toneladas de borracha extraída das seringueiras do norte do Brasil. E havia necessidade de expandir as áreas produtoras do chamado ouro negro. Subir os rios amazônicos era uma alternativa. Afinal, se havia seringueiras à vontade no Amazonas e no Pará, por que não explorar nas entranhas da Amazônia a matéria-prima da humanidade? E foi isso que muitos brasileiros decidiram fazer. Um deles entrou para a história. Estamos falando de João Gabriel de Carvalho, um cearense que deixou sua terra em 1854 com a promessa de voltar um dia, mas rico, muito rico. Do Ceará foi parar em Belém, onde decidiu entrar num barco e conferir o que existia rio acima. Na sua jornada, João Gabriel descobriu uma fartura de seringueiras em terra sem dono. Com a ajuda dos índios e de alguns companheiros de aventura, começou a explorar borracha em terras acreanas. Em março de 1878, foi iniciada a colonização do Acre. João Gabriel e seus homens ergueram barracas para delimitar o primeiro seringal estável da região acreana. E foi ele, inclusive, que, mesmo sem querer, deu nome à terra, que era chamada de Aquiri pelos índios Apurinã. Aquiri pode significar rio de jacarés ou rio de muitas madeiras. O sucesso da empreitada de João Gabriel foi a senha para que outros milhares de brasileiros fossem tentar a sorte na terra agora descoberta. E era uma vida das mais duras. Os seringueiros já chegavam ao Acre com contas e contas a pagar. Tinham que arcar, por exemplo, com os custos de transporte e com o material usado para a extração da borracha. Para tentar quitar a fatura, a lida começava muito cedo. Ainda na madrugada, pulava da sua rede, engolia uma caneca de café com farofa de jabá e se metia na mata. Percorria quilômetros e quilômetros a sangrar os troncos das árvores de seringa e prender as canequinhas que recebiam o leite. E assim fazia até a última árvore da sua estrada. Acabado isso, lá vinha um homem esvaziando o leite das tigelinhas no balde de colheita. Ao meio-dia, o seringueiro voltava à sua barraca, onde ia defumar o leite da seringueira, para transformá-lo em peles de até 60 quilos. Só depois dessa trabalheira toda é que dava para descansar um pouquinho e sonhar com a possibilidade de um dia voltar para casa com os bolsos cheios de dinheiro. Era um trabalho insano, na opinião do historiador Valdir Calisto. Se a colonização agrondária do Acre se dá em função do extrativismo, da necessidade de extrair a goma elástica do fundo das florestas, isso era um trabalho principalmente para homens. Haja vista o trabalho insano dos seringueiros. Saíam pela madrugada adentro, chamados varadouros, para coletar
para preparar a árvore e colher o leite. Mas apesar do esforço enorme, quase sobre-humano, a maioria dos seringueiros não enriqueceu e muitos acabaram morrendo em solo acreano. Era preciso sobreviver aos humores da floresta. A malária, o beriberi, as infecções das mais diversas, chegavam a matar mais de 20% das populações dos seringais. E se a vida dos seringueiros não era nada fácil, os povos indígenas, então, foram vítimas de um verdadeiro massacre. Para se ter uma ideia, havia na época cerca de 300 mil índios na região do Acre. Hoje, não passam de 10 mil. Eles eram obrigados a abandonar suas terras nas chamadas correrias. Segundo o historiador Carlos Alberto Alves de Souza, os que insistiam em ficar e não aceitavam o trabalho nos seringais eram dizimados. Eu acho que o mesmo número, a mesma quantidade de seringa e do caucho que saiu da Amazônia, a mesma quantidade de sangue derramado dos corpos indígenas mortos por seringueiros e seringalistas na região. Porque a ocupação se dava dessa forma. Para se abrir um seringal, o seringal teria que estar desocupado de populações indígenas, porque de certa forma os índios eles revidavam a ocupação, flechavam, matavam, atacavam. E esses seringalistas, para se ver livre, tinham que matar. Isso foi um genocídio na região. A violência contra os índios não tinha distinção. De acordo com o cacique Manuel Caxinauá, mulheres e crianças, alvos mais fáceis, também sofreram nas mãos de seringueiros e seringalistas. Então, as mulheres eram prostituídas, pelos empregados dos patrões, pelos próprios patrões, enquanto o seu marido era escravizado quando estava carregando a borracha na retirada da madeira, e realmente as mulheres eram aproveitadas. Um outro tipo de violência muito grande que realmente o nosso povo sofreu. E as crianças faziam isso, e jogavam para cima e aparavam com a faca, atiravam, e assim, quando as mulheres não aceitavam, eles matavam também, a facada, a tiros. E esse era um outro tipo de agressão muito grande que fez com que o nosso povo chegasse a ser povo. A agressão aos povos indígenas e a exploração da mão de obra do seringueiro eram possíveis, porque na região do Acre, naquela época, não havia leis. O historiador Valdir Calisto conta que era uma sociedade sem ordem jurídica, em que os patrões mandavam e desmandavam. No Acre foi reproduzida a mesma estrutura social já existente no Nordeste. No lugar do senhor do engenho, havia o dono do barracão, o dono do seringal. Era ele quem possuía o poder econômico, ditava as leis, decidia sobre a vida e morte nos seringais. E foram eles que realmente ficaram bastante ricos com a exploração da borracha. As propriedades eram quase sem fim. Cada estrada de seringa deveria ter entre 150 e 180 árvores, com seringais que chegavam a produzir 200 toneladas anuais de borracha. Toda essa produção era embarcada nos navios e levada para Belém ou Manaus, onde era recebida pelas casas aviadoras, que tratava de exportá-las para os Estados Unidos ou Europa. Os rios eram o fio condutor dessa economia. Tudo ia ou vinha nos barcos. O Acre estava povoado por brasileiros. No final do século XIX, havia em terras acreanas 15 mil pessoas e uma frota mercante das mais respeitáveis. Tanta movimentação acabou chamando a atenção da Bolívia, que já estava ciente da fortuna gerada nos seringais acreanos. No entanto, naquela época, a situação política no país vizinho não era das mais tranquilas. Daí uma explicação do atraso dos bolivianos em explorar as novas terras, como explica o historiador Marcos Vinícius. A questão é que em 1895 acontece uma guerra entre a Bolívia e o Chile pelo controle do litoral pacífico. E essa guerra foi perdida pela Bolívia. O Chile tomou todo o litoral da Bolívia. E a Bolívia se tornou um país insulado, sem saída para o oceano, sem ter por onde escoar suas matérias-primas, já que a Bolívia sempre foi exportadora de matéria-prima e importadora de produtos industrializados. Então ela deixa de ter como exportar sua matéria-prima. As primeiras expedições bolivianas para a região do Acre visavam buscar uma forma de escoar essa produção boliviana para o Oceano Atlântico.
Mas quando eles começaram a fazer essas explorações, o Acre já estava totalmente tomado por brasileiros. Em 1895, uma comissão demarcatória foi encarregada de definir os limites entre o Brasil e a Bolívia. E o governo brasileiro concordou que as terras eram mesmo bolivianas. A partir daí, a Bolívia deu início às tentativas de ocupar as terras do Acre. Em janeiro de 1899, os bolivianos fundaram o povoado de Puerto Alonso, onde se instalaram. A providência seguinte foi o estabelecimento de uma alfândega para cobrar impostos da venda da borracha, uma vez que a Bolívia perdia muito dinheiro por causa da ausência do seu poder na área. A arrecadação contrariou em muito os interesses dos seringalistas brasileiros. Além disso, foram implantadas leis bolivianas, que eram estranhas aos brasileiros: a língua, a moeda, uma nova realidade. Mas os ânimos realmente se acirraram quando a Bolívia decretou a lei de demarcação. Todos os seringais teriam 6 meses para serem demarcados. De acordo com Marcos Vinícius, os seringais que não o fizessem seriam confiscados pelo governo da Bolívia. Era uma impossibilidade demarcar todos os seringais em 6 meses. Ou seja, essa lei do Paravicini, de demarcação dos seringais, ameaçava diretamente a propriedade dos brasileiros sobre os seringais aqui estabelecidos. E os brasileiros vão se revoltar contra isso e vão se sentir cada vez mais oprimidos por essa legislação boliviana que está aqui colocada. Tremendamente insatisfeitos, alguns seringalistas reunidos em 1º de maio de 1899, no Seringal Bom Destino, decidiram expulsar os bolivianos das terras do Acre. Com medo do massacre que podia acontecer, uma vez que os brasileiros eram em número muitas vezes maior, os bolivianos aceitaram a intimação e foram embora. Enquanto isso, outro episódio da história acreana começava a ser escrito em Manaus, a capital do Amazonas. O personagem principal deste capítulo é o jornalista espanhol Luiz Galvez Rodrigues de Arias. Galvez descobriu um acordo que seria celebrado entre a Bolívia e os Estados Unidos, em que os bolivianos receberiam auxílio norte-americano para conservar sua soberania nos territórios do Acre. Em troca, fariam concessões aduaneiras e territoriais. O acordo também previa que, em caso de guerra entre o Brasil e a Bolívia pelo domínio do Acre, os Estados Unidos apoiariam militarmente a Bolívia. Galvez decidiu, com o apoio do governo do Amazonas, formar uma expedição rumo ao território acreano. Marcos Vinícius é quem conta o que aconteceu então. Quando chega no Acre, ele faz uma reunião no Seringal São Jerônimo, junto com os seringalistas que tinham feito a primeira insurreição, e ninguém sabe ao certo o que foi conversado nessa reunião. O certo é que nessa reunião eles decidem estabelecer uma estratégia. Já que o Brasil não quer o Acre, a gente vai mostrar que o conflito é entre o Acre e a Bolívia. Não existe conflito com o Brasil, existe com a Bolívia. E estabelecer muito claramente esse conflito, que seria uma forma de fazer o governo brasileiro reconhecer a questão litigiosa acreana. Então, nessa reunião, eles decidem criar o Estado Independente do Acre. A intenção de Galvez e dos seringalistas não era, porém, criar um novo país, como acabou acontecendo. Queriam apenas convencer o governo brasileiro a entrar na questão do Acre. Em 14 de julho de 1899, data em que se comemora a queda da Bastilha, proclamaram criado o Estado Independente do Acre. Galvez é aclamado presidente e já de início passou a organizar o novo país. Só que o governo brasileiro não apoiou o movimento de independência do Acre. E assim Galvez decidiu por uma estratégia de pressão. Interrompeu a exportação da borracha. Mas com isso, ele atraiu o descontentamento de alguns dos seringalistas. E o sonho da anexação do território acreano ao Brasil durou pouco. Em fevereiro de 1900, chegou à região uma esquadra da Marinha Brasileira para prender Galvez e devolver o Acre para a Bolívia. Os acreanos ficaram, mais uma vez, muito injuriados com o retorno da Bolívia. Mas, apesar do fracasso, o período de Galvez e do Estado Independente do Acre serviu para mostrar para o resto do país o que acontecia por lá. O governo do Amazonas, que tinha a pretensão de anexar o Acre ao território amazonense,
decidiu então financiar uma expedição de boêmios e profissionais para recriar o Estado independente do Acre. Só que a Expedição Floriano Peixoto, ou Expedição dos Poetas, não tinha qualquer preparo militar para participar de uma guerra. O resultado é que eles chegaram à região do combate sem estratégia e foram expulsos pelo exército boliviano. Estava consolidado o domínio da Bolívia no Acre. Alguns meses depois veio a notícia de que o governo boliviano firmara um acordo com capitalistas norte-americanos e ingleses para a formação de uma companhia comercial que se chamaria Bolivian Syndicate. Essa empresa de capital internacional arrendaria o Acre pelo período de 20 anos e aqui exploraria a borracha, pagando um percentual dessa produção à Bolívia. Um dos principais elementos do acordo era a livre navegação nos rios amazônicos, uma vez que essa era a única forma de escoar a borracha para os grandes centros consumidores. A população acreana ficou alarmada com a novidade. Além disso, esse negócio representava uma ameaça concreta e grave à soberania brasileira sobre a Amazônia, o que forçou o governo do Brasil a se posicionar para tentar impedir a instalação dessa empresa internacional. Você acompanha a reportagem especial Acre, a última fronteira do Brasil. No próximo bloco, vamos saber como o Acre passou a ser um território brasileiro. Voltamos com a reportagem especial Acre, a última fronteira do Brasil. Um novo movimento revolucionário nasceu no Acre. Entre os mais indignados e fervorosos estava Joaquim Vitor. Ele era o proprietário dos seringais Caquetá e Bom Destino, onde foram traçados os caminhos da Revolução. Os seringalistas sabiam que uma das causas dos fracassos anteriores era a inexperiência com guerras. Por isso, decidiram convidar um ex-militar gaúcho, Plácido de Castro, para comandar esta etapa do movimento revolucionário. O convite para liderar essa revolução chegou quando Plácido de Castro tinha 27 anos e, para aceitá-lo, ele impôs algumas condições. Depois de iniciados os conflitos, ele seria o comandante e chefe, e qualquer contestação às ordens dele seria castigada da pior forma possível: o julgamento sumário e o fuzilamento. Os seringalistas do Acre concordaram com as condições. E aí, eles começaram a organizar o seu exército. A maioria dos combatentes viria dos seringais. Os nordestinos que chegaram ao Acre para tentar fazer fortuna foram chamados à guerra. Mas, segundo o historiador Carlos Alberto, é possível que Plácido tenha trazido mais homens para ajudar no combate. A luta começou em 6 de agosto de 1902, em Chapuri. De acordo com o historiador Marcos Vinícius, Plácido de Castro teve que desenvolver estratégias bastante específicas, uma vez que ele não contava com um exército regular, mas com seringueiros travestidos de soldados. Vai ser efetivamente uma guerra contra o exército boliviano regularmente organizado. Os oficiais bolivianos eram treinados na Inglaterra. Os fuzis utilizados pelos bolivianos eram fuzis alemães, enquanto os seringueiros brasileiros, na sua maioria, usavam o rifle papo amarelo, que é o Winchester, então é uma arma de caça, não é uma arma de guerra. Plácido de Castro vai tentar dar uma uniformidade a esses seringueiros através do adestramento. Mas ele, na verdade, compõe 5 pelotões. Alguns pelotões aqui em Rio Branco, outros perto de Porto Alonso, né, que hoje é Porto Acre, e outros em Chapuri. E esses pelotões vão lutar simultaneamente em várias frentes ao mesmo tempo. E o tipo de guerra, o tipo de estratégia que Plácido de Castro usa é uma guerra de guerrilhas. Deslocamentos rápidos de pequenos grupos, ataques de relâmpagos e recuos tão rápidos quanto os avanços. Com essa estratégia, ele vai chegar a invadir efetivamente terras que ainda hoje são bolivianas. Ele vai entrar profundamente dentro do território boliviano. Foram batalhas sangrentas. Marcos Vinícius conta que a pior derrota do exército acreano foi em Porvenir, hoje terra boliviana. No combate do Igarapé, Bahia, por exemplo, que foi a pior derrota brasileira, morreram mais de 150 brasileiros.
Os bolivianos tomaram conta do acampamento brasileiro, cercaram os brasileiros e eles mandaram um pedido de reforços para Chapuri, mas antes da chegada dos reforços, os brasileiros foram exterminados. Os bolivianos tacaram fogo no barracão do seringal brasileiro e os brasileiros ficaram cercados entre o fogo do barracão e as balas dos bolivianos. Tiveram que sair aleatoriamente das trincheiras e na medida em que eles saíram, eles eram fuzilados. Então morreram mais de 150 brasileiros nesse combate unicamente. E se os bolivianos foram vitoriosos na Batalha de Igarapé, Bahia, a vingança dos soldados brasileiros não foi menos sangrenta. Quem relata é Marcos Vinícius. No combate seguinte, que foi a vingança brasileira contra os bolivianos, que foi o combate de Costa Rica, foi um massacre de bolivianos. Morreram mais de 100 bolivianos. Inclusive tem um artigo, uma série de artigos no jornal, que diz que após o combate, depois de terminado o combate do Costa Rica, os soldados brasileiros, os soldados acreanos, saíram no meio do campo de batalha procurando os oficiais que ainda estavam vivos e fuzilando esses oficiais. Enquanto os homens foram para a guerra, coube às mulheres tocar a produção da borracha. A professora Lídia Deodato, que em 2002 tinha 91 anos, lembra de algumas histórias que ouviu quando criança. Os homens foram para a guerra, as mulheres foi quem ficaram mandando em tudo, comandando tudo. Porque os homens foram todos para a Revolução e as mulheres que ficaram tomando conta de tudo, limpeza de rua. As mulheres iam até por coisa matar boi. Depois de 180 dias de guerra, Plácido de Castro dominava todo o vale do Rio Acre, exceto o reduto de Puerto Alonso, onde os bolivianos se concentraram numa última resistência. Mas eles estavam isolados e sem receber munição ou alimentos. A batalha foi sangrenta em Puerto Alonso, atual Porto Acre. Também em Porto Acre, os bolivianos usaram a estratégia de passar uma corrente de um lado a outro do Rio Acre, para tentar impedir a passagem dos barcos brasileiros. Essa parte da história, quem vai contar é o comerciante de Chapuri, Antônio Zaine. Fogo dos dois lados, aonde tinham colocação, onde tinham barraca boliviana, eles queimavam, jogavam assim aquela faixa, né? Por que nós temos uma rua chamada Pio Nazário? Quem era Pio Nazário da Revolução Acreana? Era um negrinho, baixinho, no meio de 40 homens. O pastor disse, está lá a barraca boliviana, vamos queimá-la, quem tem coragem de ir? Ele pulou na frente, pronto, pastor, pronto comigo. Aí ele foi preparado com aquelas tochas de querosene, né? Fogo dos dois lados, protegendo o neguinho chegou do outro lado do rio, a barraca estava ali, ele pum, sapé, com palha, não é? Aí incendiou o barraco, os bolivianos saíram correndo, todos saíram correndo. Aqui estamos libertos, aí foram libertos. E assim nós fomos tomando a liberdade, matando muitos dos bolivianos, perdendo muitos nordestinos, perdendo muitos soldados brasileiros, né? Os nordestinos, né? Mas compensou, eles vieram derramar o sangue por nós. Mas apesar dos esforços dos bolivianos, a guerra estava quase ganha. O historiador Marcos Vinícius explica como foi esse último capítulo. Foi até uma certa covardia o combate de Porto Acre, que foram 2.000 brasileiros contra 300 bolivianos. Com 10 dias de cerco dos brasileiros em relação aos bolivianos, os bolivianos se renderam. E não podia ser diferente. Então, no dia 24 de janeiro de 1903, depois de 10 dias de combate, as autoridades bolivianas situadas em Puerto Alonso se renderam para as forças acreanas. Puerto Alonso foi transformado em Porto Acre e Plácido de Castro novamente proclama o Estado Independente do Acre, usando o mesmo nome e os mesmos parâmetros que haviam sido utilizados por Galvez. Enquanto a guerra acontecia no Acre, Rodrigues Alves assumia a presidência da República. O novo presidente decidiu negociar com a Bolívia a questão acreana. Mandou o barão do Rio Branco conversar com os bolivianos. E o barão ofereceu uma indenização para poder anexar a região do Acre ao Brasil. E apresentou um acordo intermediário para pôr fim ao conflito, enquanto não houvesse uma decisão final. Ele propôs o seguinte acerto: o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, a cessão de pequenos territórios em Mato Grosso
e a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré para escoar a produção madeireira da Bolívia. Os bolivianos aceitaram a proposta e, em 17 de novembro de 1903, é assinado o Tratado de Petrópolis e o Acre passa a fazer parte do Brasil. Dono daquele pedaço de terra, o Brasil decide que, em vez de transformá-lo em um estado, como queriam os acrianos, a região passaria a ser considerada um território. Foi o primeiro território federal. Mas uma frustração para os acrianos. A batalha agora era para transformar o território em estado. Foi a luta autonomista. A vitória só veio em 1962, quando o presidente João Goulart assinou a lei que elevou o Acre à condição de estado. Mas aí, a realidade já era bem diferente da do começo do século. A borracha não produzia mais a riqueza de outrora. As largas faixas de terra começaram a atrair pecuaristas de outras regiões do Brasil. É aí que surge no Acre mais um herói. Um herói que começou a sua luta sozinho, solitário, tal como uma estrela vermelha da bandeira acriana. Era Chico Mendes, um seringueiro de Chapuri, que passou a desenvolver uma cruzada em defesa da floresta e do homem que dela tira o seu sustento. Acriano, Chico Mendes sabia ouvir a floresta, mesmo em seu silêncio. Na mata, você sente o cheiro, está ouvindo o canto de você perceber nesse silêncio, você descobre uma música diferente, vários tipos, no silêncio dessa floresta. Em sua luta pela implantação das reservas extrativistas, Chico Mendes combinava a defesa da floresta com a reforma agrária, reivindicada pelos seringueiros, contrariando assim grandes interesses. Os pistoleiros estão por aí soltos, os seus mandantes estão foragidos, mas estão determinando que eu seja eliminado por eles. Em 22 de dezembro de 1988, o homem de Chapuri foi assassinado. Em seu enterro, o então deputado federal Luiz Inácio Lula da Silva bradou: Por quê? Porque preservar o meio ambiente para os trabalhadores que moram aqui nessa região amazônica, preservar as árvores, preservar as castanheiras, preservar as seringueiras é, na verdade, preservar o direito do feijão e do arroz de cada criança dessa região. O último território anexado ao Brasil, o atual estado do Acre, é uma terra de guerreiros. Guerreiros que tiveram que lutar pela sua terra, pelo seu trabalho, pelo seu país e hoje ainda lutam pelos seus pares. E o sangue de todos esses heróis está lá, naquela estrela vermelha que fulge, brilha e ilumina a bandeira do Acre, a última fronteira brasileira. De cada acriano, de nobreza, constância e valor. Você ouviu a reportagem especial Acre, a última fronteira do Brasil. Redação e locução, Larissa Bortoni. Edição, Maurício Desante. Locução, Rogério de La Fuente. Áudio, Pedro Mundim. Programação musical, Rodrigo Rezende. Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos. Você pode sugerir temas para as próximas edições do Reportagem Especial. Ligue para a Rádio Senado, 0800 61 2211. 0800 61 2211. A ligação é gratuita. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. E você também pode acessar esse programa pela internet, www.senado.gov.br/rádio. www.senado.gov.br/rádio. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.